O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Teve, mas eu quero saber também o pior momento. Qual foi o pior aí, o erro, a bola fora que você deu como investidor? Pô, tiveram vários, né? Acho que na verdade os piores acho que são mais fáceis de a gente lembrar do que a gente acaba não esquecendo, né? Sempre lembrando, fala, caramba, né? Por que aconteceu isso? Acho que começando na ordem cronológica comigo, né? Primeiro, uma ação ali que, de novo, eu tinha poucos recursos, né? Mas tem uma operação no mercado financeiro que a gente se alavanca, ou seja, você opera com mais dinheiro que nem é seu, ou seja, você opera com dinheiro de outros, vamos dizer assim, como se você estivesse pegando emprestado e operando. Quando você tem R$1.000, você está comprando R$5.000 em ações. Se der certo, você ganha sobre R$5.000. Se perder, você perde sobre R$5.000, não sobre os 1.000. E eu fiz essa operação, eu lembro de um case que tinha fundamentos bastante frágeis, né? Só que a ação vinha se valorizando muito, era uma ação da vez, a bola da vez, Brasil, tudo dando certo. Não sei se você lembra de uma empresa que chamava Brasil Ecodiesel, né? O Brasil vai fazer diesel de mamona, né? Vocês até o ex-presidente Lula aparecendo e tal. Tem tudo para dar certo, né? E os fundamentos da companhia ainda bastante fracos, né? E aí é aquele negócio, né? Você vai, opera, compra uma vez, ganha, opera outra vez, ganha. Não, agora eu vou me alavancar, e aí que realmente foi uma perda muito grande. Porque termo, ele tem um prazo, não é você comprar uma ação. Uma ação você pode perder, está com, teoricamente, retorno negativo, mas você não precisa vender, né? Você pode a ação está com bons fundamentos, uma hora volta, né? Agora termo não, ele está ali, vai vencer no mês que vem, você tem que entregar, né? A corretora vai te chamar e você fala, pô, preciso realmente entregar. Então a leitura realmente é essa. Na época, de novo, para mim foi uma perda gigantesca, né? Como se fosse, sei lá, um apartamento hoje, né? Mas isso relativamente ao tamanho do patrimônio que eu tinha na época, né? E também tivemos outros casos, até o caso aqui, acho que particularmente, que hoje eu gosto do case, eu vejo um fundamento, mas as companhias passam por momentos, né? Então, o caso, por exemplo, lá atrás também, por volta de 2013, o caso inicial da Oi. O que a Oi fez? A Oi estava passando por um processo de reestruturação que ele não começou em 2020, nem em 2021, para mim começou lá em 2012, 2013. E aí eles vieram com esse processo e eles falaram o seguinte para o mercado: Saravale, a gente vai pagar para o mercado R$8 bilhões, eu lembro até o número, R$8 bilhões em dividendos, né? Isso ao longo de 3, 4 anos, né? Eu lembro assim, que eles já estavam nesse processo de estruturação, essa chamada, esse chamariz foi feito realmente para trazer novos investidores, chamou muita atenção no mercado. A gente comprou uma posição bem grande em todos os principais fundos, e aí eles pagaram, eu lembro, o primeiro bilhão de dividendos. E aí eu comecei e falei, puta, deixa eu estudar um pouco mais, né? Escapou um puta aqui, mas aqui tá liberado. Vai embora. Aqui tá liberado. Mercado financeiro às vezes acaba escapando, né? Mas a realidade é que já foi bem pior. Então o que acontece? Nesse período eu falei, não vai conseguir pagar os outros 7 bilhões. E se avisar para o mercado que não vai conseguir, não vai ter caixa para pagar os 7 bilhões, essa ação não vai parar de subir e vai começar a perder a atratividade, dito e feito. Na verdade, eu acabei tomando a decisão de sair do papel depois de já ter perdido muito dinheiro, a ação começou a cair, mas por outros motivos. Eu comecei a estudar com advogados, né, me reuni com advogados, comecei a entender um pouco do passivo trabalhista e parte de aquilo que não estava no balanço, que a gente chama, né? E como uma empresa que tem muito funcionário, né, e todas as empresas vêm se digitalizando desde daquele ano, né, os últimos 10 anos, você vai acontecendo demissões, né? Mas mesmo assim já tinha rolado muita demissão e tinha um passivo trabalhista muito grande. Então esse foi um dos motivos que eu acabei falando, tem muita coisa fora do balanço que pode minguar essa distribuição de dividendos. Dito e feito, né? Acabou não acontecendo, a companhia entra num processo de recuperação judicial, enfim, eu acabei tendo uma perda muito grande, então assim, percentualmente, talvez eu nem tenha perdido tanto dinheiro assim, porque onde eu trabalhava a gente tinha 3 fundos, né? Só que o fundo principal era maior, esses outros 2 eram menores, e a gente começou no fundo menor, depois alocou no fundo maior, né?
Mas a hora que você tem, por exemplo, se você perder percentualmente, Saravaca, quanto você ganhou? 0 a 0, né? Só que nesse fundo aqui que eu tinha, sei lá, uma posição de 100 mil reais, eu ganhei 100%, e nessa fundo aqui que eu tinha 10 milhões de reais, eu perdi 50. Então, no net, eu acabei perdendo 5 milhões, né? Menos isso aqui que eu ganhei. Então, não necessariamente essa ordem, mas assim, eu nominalmente muito mais perdi do que ganhei. Percentualmente, posso até ter saído no meio no 0 a 0, porque eu lembro que a ação se valorizou, depois ela se desvalorizou, né? Então, esses foram 2 exemplos. Acho que, primeiro, tomar muito cuidado. Inclusive, aconteceu esse ano um gestor muito conhecido, né, no Rio de Janeiro, no Brasil todo, que ele se alavanca, né? E ele veio se alavancando, e uma das ações dele, ele tinha uma posição muito grande numa ação, que é o BID. A ação começou a cair, e até foi interessante, há 2 semanas atrás, que a gente está gravando esse podcast, a corretora foi lá e zerou ele. É como se você falasse assim, Saravaca, você não vai conseguir arcar com esse prejuízo, porque a corretora vai chamando margem, vai chamando garantia, assim, não dá, e a própria corretora zera a posição do cliente, né? Zera com prejuízo gigante, né? E aí, inclusive, teve uma negociação, o papel começou a entrar em leilão, há umas 2 semanas atrás, chegou a ser negociado mais de R$1 bilhão de Banco Inter num único dia só, né? Isso que estou falando, que R$1 bilhão é coisa para Itaú, enfim, não é volume para Banco Inter, né? Então isso também ficou para a história, tipo, o que aconteceu comigo, você vê que também a história vai se repetindo e pode acontecer com outros, né? E aconteceu com um gestor profissional, né? Sim. Nesse caso. Estávamos conversando sobre esse caso do Banco Inter ali um pouquinho antes de gravar. O monstro do Leblon. Exatamente, né? Agora que passou, acho que todo mundo já sabe. No começo você fica na dúvida, você fala assim, quem que é o fundo? Porque realmente foi um volume muito grande, poderia ser ele, poderia ser outros fundos, sim, né? Mas depois saiu realmente o comunicado, falou que ele está diminuindo posição, né? E ele é um cara que historicamente opera alavancado, né? Mas foi muito interessante que você via ali o BTG operando dos 2 lados. Aí você fala, vamos zerar ele. E foi um cara que provavelmente nas minhas contas ele pode ter perdido não só dezenas, centenas ou até mesmo um pouco mais de centenas, talvez R$1 bilhão ou mais de reais, né? Segundo consta, algumas matérias que a gente leu aqui, 9 bilhões de reais. 9 bi? 9 bilhões de reais de perda? De prejuízo. Aí realmente é preocupante. Aí você vê que é engraçado o tamanho da proporção, né? Você fazer 9 milhões já é muito, né? Sim. Agora 9 bilhões realmente é surpreendente, né? Coisa que acontece, né? Agora, como que a gente consegue enxergar o principal erro? Onde que ele errou para perder esses 9 bilhões, por exemplo? Então, na verdade, assim, eu não vejo o erro, assim, porque até o movimento dele, esse é o perfil dele, né? Até as pessoas estavam discutindo nas redes sociais, enfim, né, nos grupos de WhatsApp. Se a gente olhar o net, né, assim, ou seja, desde que ele entrou até que ele saiu, ele pode ter ganhado dinheiro, né? Agora o que acontece? A gente passou no segundo semestre por um movimento de queda muito forte, né? E essa era uma posição que ele tinha ganhado muito dinheiro e continuou também muito alavancado. Então é como se fosse o seguinte, eu acho que o grande desafio para qualquer investidor, o grande erro, é a parte da ganância, né? Ele fala assim, não, vou ganhar 100%, vou ganhar 200%, vou ganhar 1000%, que Banco Inter foi uma das ações mais valorizadas nos últimos anos, né? Se valorizou. Então, acho que e ele chegou a ser, se falar na memória, acho que o segundo maior acionista depois da família controladora, né? E isso via operações alavancadas, né? Ou seja, parte era recurso dele, parte era recurso emprestado, ou seja, estava realmente usando recursos de terceiros. Então, acho que o grande aprendizado, assim como todo mundo faz esse tipo de operação, tem que estar dentro do perfil, tem que reconhecer e saber que isso não é que fazendo uma crítica em relação ao BTG ou às corretoras. Na verdade, pelo contrário, valorizando o trabalho das corretoras, porque isso é gerenciamento de risco da corretora. A corretora não pode assumir o risco pelo cliente. Então a corretora falou assim, simplesmente, game over, daqui para cá, vamos zerar sua posição ou diminuir sua posição forçadamente, né? De uma forma bastante simples. Não é bem assim, mas entenda-se que é mais ou menos assim, o gerenciamento de risco da própria corretora, né? O cliente não vai conseguir honrar, vai ficar difícil, vai começar a complicar e a gente vai ter que diminuir a posição. Então, acho que é muito mais um erro comportamental do que de gestão, de decisão do papel, enfim. Mas se olhar no net, ele provavelmente é um cara que tem perfil e provavelmente ele vai voltar a fazer isso, porque é de perfil dele, né? Então,
eu acho que também é um aprendizado. Se você for fazer esse tipo de operação, você pode ganhar muito dinheiro, né? Mas saiba que na primeira operação, né, vocês vão lembrar desse podcast e falar assim, nossa, cara, por que eu fui me meter nessa roubada, né? Provavelmente ele não está fazendo esse questionamento nesse momento, né? Porque ele sabe o que está fazendo, esse é o perfil dele e provavelmente ele vai voltar a fazer, né? Agora, acho que o grande recado, o grande aprendizado é esse, né? Muito cuidado com a ganância e uma vez dando certo, segunda vez dando certo, você acha que sempre vai dar certo, né? E ele sabe disso, provavelmente ele sabia disso porque ele é profissional, né? Já diz o nome, ele é gestor profissional. Então acho que essa é a preocupação, entender também que existe esse outro lado do gerenciamento de risco por parte também do sistema como um todo, né? Você não pode gerar também essa percepção de risco para o sistema todo, né? Das corretoras, dos clientes como um todo, né? Sim, entendi. Perfeito. Então deu para entender o que aconteceu com o monstro do Leblon, né? Quem for investir tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de operação. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.